Amém, queridos, graça e paz para o seu coração. Para mim é um enorme prazer poder ter essa oportunidade de dividir alguma coisa da palavra de Deus com vocês. Espero que Deus tenha muita misericórdia e nos abençoe nesses momentos aqui. Curva a sua cabeça um pouquinho. Vamos mais uma vez colocar esse tempo diante de Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Queremos nos achegar a Ti, beijar a Tua face, dizer que nós Te honramos, o Senhor é o nosso Pai, nós Te honramos. E Te invocamos nesse lugar, com uma só alma, com um só coração, nós dizemos, venha o Teu reino, Senhor, que Ele se manifeste, seja feita toda a Sua vontade, que o Senhor libere sobre as nossas vidas a Sua unção, a Sua graça, a Sua palavra, aquela que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Nós entendemos que a Sua palavra não é só a espada de um pregador, mas antes de tudo é a espada do Seu Espírito, do Espírito que é santo. Por isso nós oramos que o Senhor possa nos transformar pela renovação da nossa mente, que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós durante esse tempo. Que o Senhor realmente nos ajude. Como ministro do Evangelho, quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família aqui representada. Senhor, que a Sua boa mão esteja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém, amém. Eu me sinto assim, muito feliz em poder participar, sempre quando eu sou chamado para participar de um congresso de família, isso traz assim um peso no meu espírito, né? Porque eu entendo que essa é uma das áreas mais importantes hoje. Nós sabemos que quando a gente começa a mapear, na verdade, os principais problemas e dilemas da nossa geração, a gente sempre chega nisso aí, né? O conceito de uma família disfuncional, essa fragmentação familiar, e por isso, então, é tão importante, na verdade, a gente poder investir nesse sentido, sobre família. Uma das maiores mentiras, talvez um dos sofismas mais malignos que estão, uma das narrativas do inferno mais poderosas que estão se espalhando nessa geração, pode ser sintetizado no conceito de família sem o casamento. A maioria das pessoas, lógico, todo mundo, de certa forma, quer uma família, não é? Mas, hoje, o que se prega muito é esse conceito de diversidade, ou seja, uma diversidade que não é aquela bíblica, é uma bem infernal mesmo, né? E que se fundamenta nisso, um conceito de família sem o casamento. O problema é que quando você tira o casamento da família, você também está tirando o exercício da lealdade, da fidelidade, do compromisso, da aliança. Você está tirando essa oportunidade das pessoas exercitarem essas virtudes que nos fazem participantes da natureza divina. E o que a gente observa é que o que mais, na verdade, santifica realmente, o que mais santifica o ser humano, uma das principais estratégias de maturidade é o casamento. Então, eu gostaria de compartilhar com você, nesse momento agora, uma mensagem sobre casamento. Eu quero te dar leis, eu quero te dar princípios
e se nós realmente alinharmos a nossa vida, o nosso coração, com essas leis, com esses princípios, com essas verdades, de fato nós podemos experimentar um casamento funcional e, a partir disso, edificar uma família que é casa bendita do Senhor, como a Bíblia nos promete. É interessante porque quando Deus estabeleceu o casamento, e talvez seja a primeira instituição a ser inaugurada por Deus, depois da criação do homem, não é? Foi o casamento. Antes de Deus estabelecer igreja, nação, seja lá o que for, qualquer outra instituição, Deus estabeleceu o casamento. E Ele usou essas palavras, isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25, quando a Bíblia fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, serão os dois uma só carne. E no versículo 25, a Bíblia fala assim, que o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, com essas palavras, o próprio Deus estabeleceu esse princípio do casamento como um protocolo para o desenvolvimento saudável de qualquer sociedade. Quem entende um pouquinho de sociologia, e eu gosto muito de convergir sociologia e espiritualidade, nós sabemos que qualquer sociólogo que, na verdade, tem a cabeça no lugar, sabe que o que mais explica o desenvolvimento saudável de uma nação, de uma sociedade, de uma comunidade, tem a ver como essa sociedade conceitua o casamento. E por isso que é muito importante a gente, como Jesus disse, não é, voltando lá ao princípio, né, a gente entender como Deus estabeleceu as coisas no início de tudo, a gente poder redescobrir o seu propósito original. Então, eu gostaria de compartilhar com você a nossa mensagem. Vão ser aqui 4 leis que eu quero deixar com você, que vem desse texto. Não é? É um texto muito rico, muito amplo, não é? Nós podemos fazer aqui muitas abordagens nesse texto, mas eu gostaria aqui, juntamente com você, de uma forma assim, bem prática, essa é uma mensagem assim, muito prática, muito funcional, muito direta, não é? Eu quero te dar 4 leis que têm o poder de fazer com que o seu casamento, de fato, seja um casamento funcional. A primeira lei, ela vem aí pelo primeiro verbo, não é? Quando a Bíblia fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Então, a primeira lei vem por esse verbo, que é o verbo deixar. E por isso, essa primeira lei eu chamo aqui a lei da emancipação, exatamente porque fala de deixar. Curiosamente, o casamento, na perspectiva divina, não começa com o verbo unir, mas começa com o verbo deixar. Então, o casamento começa com deixar pai e mãe. Obviamente que, se nós, ao nos casarmos, vamos deixar pai e mãe, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, depois de Deus, não é? São os nossos pais. Então, esse deixar pai e mãe não pode acontecer de uma maneira traumática, desonrosa, muito pelo contrário. Você tem algo fundamental quando alguém vai se casar, é poder ter a anuência, a concordância, a bênção dos seus pais, não é?
Mas é muito importante a gente entender que isso é um mandamento. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Então, essa é a lei da emancipação. Quando nós chegamos numa determinada idade, como é que a gente sabe que uma pessoa está pronta para casar? Não é? Como é que a gente pode realmente ter um discernimento claro? Quando essa pessoa não depende mais emocionalmente, espiritualmente, moralmente, financeiramente dos seus pais. Então, quando eu falo sobre deixar pai e mãe, isso não quer dizer que os nossos pais não possam nos ajudar ou nos abençoar, não é? Não é bem isso. O que não pode acontecer mais é uma dependência deles. Então, quem vai se casar precisa poder se bancar em todos os sentidos. E nós temos, então, um nome, que é um nome muito importante, um conceito muito importante aqui, que é o conceito da emancipação. Por isso que nós temos que criar os nossos filhos com esse intuito de levá-los a isso, a uma emancipação. Todo processo legítimo, sadio, de maturidade, demanda uma emancipação. Todo processo de maturidade que é legítimo, que é genuíno, demanda uma emancipação. Quando nós não emancipamos as pessoas naquele momento certo, e sempre tem um momento certo na vida para isso, não é? Nós podemos comprometer seriamente, né? Todos nós sabemos que a superproteção, a bajulação de um filho, não é? Isso pode comprometer severamente o processo de maturidade dessa pessoa. Por isso que o casamento é uma chave tremenda, isso causa um salto de maturidade. É impressionante como o casamento tem esse poder de transformar, muitas vezes, um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém agora que realmente está assumindo grandes responsabilidades e assim crescendo em todos os outros sentidos na vida. É a lei da emancipação. Muitas vezes o que acontece, é comum acontecer isso, a pessoa se casa, ao invés de deixar pai e mãe, às vezes vai morar com eles, ou vai morar com sogra e sogra, não é? E a gente sabe que essas histórias nunca terminam bem, e no final a culpa ainda acaba sendo da sogra, não é? Mas o problema aí é que está acontecendo a violação de um princípio, de um mandamento. Porque isso é um mandamento: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, não é? Nós vemos a mesma coisa, esse princípio da emancipação, a gente pode enxergar isso melhor no discipulado, não é? É interessante, por exemplo, quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós podemos dividir o Evangelho de Mateus em 3 grandes comissionamentos, são comissionamentos chaves. Tem 3 grandes comissões que Jesus faz, e que determinam o que eu chamo aí esse processo de maturidade no discipulado. Por isso que é importante a gente desenvolver uma cultura de emancipação, que é o que nós vamos ver, que foi o que Jesus fez ao discipular cada uma daquelas pessoas que andavam com ele. Então, o primeiro grande comissionamento está ali em Mateus, no capítulo 11, 28, é um texto que eu acho que todos nós conhecemos muito bem, quando Jesus chega e ele faz esse comissionamento dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, veja bem,
nesse primeiro grande comissionamento que Jesus faz, não é? Essa palavra, esse comissionamento, parece assim, uma palavra muito confortante, mas eu vou te falar, é um dos comissionamentos mais desafiadores que tem. Inclusive, quando Jesus ele aprofunda essa conversa, dizendo assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então, aqui, eu diria que esse comissionamento é o primeiro degrau da maturidade, onde nós aprendemos a lidar com as nossas sobrecargas, com os nossos excessos emocionais, é onde nós aprendemos realmente a andar na mesma pegada de Jesus, lado a lado, ombro a ombro, entregando as nossas sobrecargas. Lógico, existe uma carga de responsabilidade que todos nós temos que levar, não é? Mas a sobrecarga, as ansiedades, esse sobrepeso, tem um sobrepeso que não é do Pai. Nós precisamos saber entregar essas coisas, e só assim nós vamos encontrar esse lugar de paz, esse lugar de descanso. Quando a gente vê pessoas que ainda estão vivendo debaixo de sobrecarga, debaixo de excessos emocionais, de ansiedade em ansiedade, preocupação em preocupação, é muito comum a gente ver pessoas que estão carregando filhos nas costas, pastores que estão carregando igrejas nas costas, que estão levando um peso que muitas vezes eles já deveriam ter entregado definitivamente para Deus há muito tempo. Então, quando a gente vê pessoas que não experimentam o descanso, não experimentam a paz, quer dizer, essas pessoas, infelizmente, não cresceram, ainda estão no jardim de infância, espiritualmente, emocionalmente falando. Mas o primeiro degrau da maturidade é isso, é lidar com os excessos emocionais. É o primeiro degrau da maturidade. O segundo grande comissionamento que Jesus faz, está ali em Mateus 16, agora não é o vinde a mim, mas Jesus fala assim: vinde após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo diariamente e siga. Então aqui já é uma outra conversa. Primeiro Jesus nos leva a entregar essa sobrecarga, esse fardo, nos ensina a lidar com os nossos excessos emocionais, mas Ele também nos leva a um outro estágio, que é a gente aprender a combinar renúncia com voluntariedade. Olha, a engrenagem mestra da vida cristã, da vida de um seguidor de Jesus, é a nossa capacidade de nos desprender, de negar a nós mesmos. Como é que você sabe que uma pessoa realmente está ficando adulta? É quando ela aprende a ouvir um não. É quando ela está disposta a ouvir um espera. Uma criança sabe ouvir um não, gente? Você imagina uma criança de 5 aninhos, quando ela quer um sorvete, né? Ou ela não quer um, ela quer 10 sorvetes, né? E se você não colocar limites, realmente aquilo vai prejudicar a saúde dela. Então, quando você fala não para uma criança, normalmente, como é que ela age? Às vezes ela vai chorar, ela vai fazer pirraça, tem criança que se joga no chão, começa a engasgar, fingir que está morrendo, não é? Dá maior chilique. Por quê? Porque ela é criança. Agora, o problema, né, são os bebês emocionais de 90 quilos, né? Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um balcão de supermercado e nós começamos a determinar as coisas para Deus. Deus, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, e normalmente essas coisas não terminam bem, não é? E quando a gente começa a exigir demais, né, alguns até fazem ameaças: Deus, se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio, eu não volto mais na igreja. Tem gente que faz isso. Lógico que Deus olha, Ele sabe que são as nossas infantilidades.
as nossas meninices. Mas como é que você sabe que uma pessoa de fato cresceu? É quando ela sabe negar a si mesma. Ela sabe a importância do não. E se Deus não quer me dar algo, se Deus não tem algo para mim, eu tenho que ser o primeiro a não querer aquilo, porque é o melhor. O não de Deus, por incrível que pareça, é um sim, né, para o nosso sucesso. Isso é maturidade. É o vinde após mim. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente. Então veja bem que Jesus ele fala, o vinde a mim, em Mateus 11, o vinde após mim, em Mateus 16, e em Mateus 28, que é o terceiro grande comissionamento, ele não fala assim, vinde a mim, vinde após mim e fique. Não, Mateus 28 é o ide, a emancipação, o casamento, uma cultura de responsabilidade, de aliança, de altruísmo, um amor altruístico, onde você vai se conectar com a sua vocação, servindo a sua geração. É o ide. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Emancipação. Você assumir a sua responsabilidade. Quando nós desenvolvemos uma cultura de emancipação, é impressionante como nós vamos começar a produzir pessoas maduras, filhos maduros, discípulos maduros. O grande sucesso de um líder não reside na quantidade de pessoas que esse líder tem debaixo das suas asas, mas a quantidade de pessoas que esse líder já emancipou para a glória de Deus. Sabe aquele sacrifício de Abel, o sacrifício perfeito, né? A ovelha que você deixa nas mãos de Deus, designando realmente para que o propósito dele seja plenamente cumprido. Então veja bem que o casamento, essencialmente falando, ele carrega esse conceito, essa lei. Essa é a primeira lei que faz um casamento dar certo e que promove realmente um salto de maturidade para as pessoas. A lei da emancipação. A segunda lei que eu quero compartilhar com você, vem aí pelo segundo verbo. Tem um outro verbo aí, quando lá em Gênesis 2:24, depois do deixará o homem seu pai e sua mãe, fala assim, unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á. E é muito interessante essa palavra aí, unir-se-á, algumas traduções falam assim, apegar-se-á, mas eu gosto assim de etimologia, eu gosto de estudar a palavra no original. E é interessante que essa palavra unir-se-á vem de uma raiz que tem esse sentido daquilo que você alcança, mas alcança com muito esforço, empreendendo muito esforço. Esse unir-se-á a sua mulher, então significa isso, não é? É você persistir em algo até conseguir, até adquirir esse nível de afinidade, de harmonia. Eu acho que todos nós aqui temos essa ideia de que unidade, esse unir-se-á, unidade, não custa barato. Unidade tem um preço alto, vai custar muita humildade, muito quebrantamento, muita superação própria. Nós vamos precisar de enfrentar com muita coragem as nossas limitações, os nossos traumas, porque quando uma pessoa entra, principalmente num casamento, né, e todos nós entramos no casamento com nossas debilidades, limitações, traumas, dificuldades,
E se a gente não supera isso, é muito difícil realmente a gente poder aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Aí a nossa tendência sempre vai ser tentar responsabilizar o outro pelo fracasso do relacionamento. Mas quando nós superamos as nossas limitações e nos tornamos uma pessoa resolvida, é impressionante como isso faz o casamento funcionar. Então vem aqui esse conceito, esse verbo, unir-se-á. Aquilo que você alcança, que você adquire com muito esforço. Por isso que eu chamo essa segunda lei, que faz um casamento ser de fato funcional, essa segunda lei eu chamo aqui a lei do esforço, a lei do esforço. Eu costumo dizer que casamento não é para frouxo, casamento é para quem quer exercitar caráter, lealdade, fidelidade. Para ali o nosso relacionamento com Deus, com o casamento, não é? É nesse nível, é para esse nível que realmente ele traz esse conceito. Então, é a lei do esforço, é a lei do esforço. É muito importante a gente poder entender que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Quando a Bíblia fala assim, unir-se-á a sua mulher, isso não é algo que acontece no dia do casamento. O fulano se casaram lá no sábado, quer dizer, se uniram. Não, esse verbo não está dizendo isso. É unir-se-á. O que a Bíblia está dizendo, ela está traçando um objetivo a ser conquistado. O que eu quero dizer é que às vezes tem pessoas que estão casadas há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e até hoje não se uniram, às vezes até se afastaram ainda mais, entende? Então esse unir-se-á é um desafio que está implícito no casamento. E é interessante que Deus, Ele fez a natureza do homem e a natureza da mulher, apesar de serem complementares, mas a natureza do homem e a natureza da mulher são bem distintas, e isso é proposital. E isso demanda ainda mais um esforço da nossa parte, para a gente poder aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da nossa, e isso numa aliança, até que a morte nos separe. Uma figura, assim, que eu gosto muito na Bíblia, acho que todos nós nos lembramos daquela passagem, quando Eliseu tinha ali uma escola de profetas no Jordão. Na verdade, Eliseu deu sequência ao ministério de Elias. E Elias, ele foi um propagador de muitas escolas de profeta. Haviam escolas de profetas por vários lugares na nação. Havia em Betel, havia no Jordão, havia em vários lugares. E Eliseu estava ali com os filhos dos profetas no Jordão. O trabalho estava crescendo. E eles foram cortar vigas, então, para aumentar essa casa dos profetas. Um desses homens estava lá com o machado, e quando ele estava cortando aquela viga, o ferro soltou do cabo, caiu no Jordão. Acho que todos nós nos lembramos dessa passagem, não é? Então, veja bem, eu quero fazer uma aplicação disso no casamento, porque quando a gente fala de uma família, o que é uma família? É uma casa de profetas. Família é isso, uma casa de profetas.
Qual que é a ferramenta usada por uma casa de profetas, por uma família? Machado. Machado é uma tipologia muito simples de um casamento. Quantas partes o machado tem? 2, não é? Madeira e ferro, macho e fêmea. Se você pega só um pedaço de madeira e um pedaço de ferro isolados, olha, você não vai ter uma ferramenta tão poderosa como é um machado, mas quando você une essas duas coisas, quando há o devido encaixe entre o cabo e o ferro, você tem um machado, você tem um casamento. Só que, muitas vezes, infelizmente, casamentos têm crises, as pessoas se desconectam, e foi o que aconteceu. O ferro soltou, voou longe, caiu no Jordão. Normalmente, quando alguém se desconecta no casamento, normalmente ele afunda, né? Trabalhando com aconselhamento de casais, é o que a gente mais vê. É muito ferro afundado por aí, muita gente perdendo realmente o machado no Jordão. E é muito interessante que esse homem, então, ele busca auxílio em Eliseu, que literalmente é a personificação da palavra profética. Ele fala: meu senhor, o machado era emprestado. Então, Eliseu, ele vem e fala assim, primeira coisa, onde foi que caiu? Quando você vê um casamento desconectado, não é? Você não está conseguindo se unir, esse unir-se-á não está funcionando, é muito importante a gente saber mapear as nossas quedas. Você lembra o que Jesus fala lá para a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Onde foi que caiu? E aquele homem apontou onde foi que caiu. Olha, caiu naquele lugar. E curiosamente, o profeta, ele pega um lenho, um madeiro, para todos nós, muito claramente, né, uma tipologia da cruz, e ele lança esse lenho exatamente no local da queda. E quando ele lança, quando você coloca a cruz, o madeiro, o lenho, nesses lugares onde tem havido quedas, colapsos, desconexões, é interessante como o milagre acontece. O ferro simplesmente flutua. É da natureza do ferro flutuar? Sim ou não? Não. É da natureza do ferro afundar. Mas quando você coloca a cruz, quando você começa a colocar um estilo de vida de cruz no seu relacionamento conjugal, e aqui, gente, está uma das chaves mais poderosas para um casamento dar certo. Sabe o que faz um casamento dar certo? É você aceitar o seu cônjuge como ele é. É você desistir das cobranças. Normalmente a nossa tendência é sempre ficar cobrando que o nosso cônjuge mude alguma coisa. O dia que minha esposa mudar nisso, nisso e naquilo, acho que as coisas vão se ajeitar. Eu já intermediei, eu já perdi as contas, né, de quantos conflitos conjugais eu já intermediei. É impressionante, é sempre o mesmo disco arranhado, um cobrando do outro. O marido chega e fala assim: não, o dia que ela mudar nisso, 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 porque ela é assim, 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 eu não gosto e tal. Aí a mulher começa a dizer ao lado dela: olha, o dia que ele mudar é que vai dar certo e tal. E quanto mais um fica cobrando que o outro mude, mais a situação diverge. Agora, quando você simplesmente, dentro de você fala assim: olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria que ele mudasse, mesmo que ele não mude, eu vou amá-lo, eu vou honrar minha aliança,
a aliança que eu fiz diante de Deus com essa pessoa, eu vou honrar. Mesmo que ele não mude. Aí você colocou a cruz. E aí que Deus entra. E faz o ferro flutuar. Começa a mudar a natureza que tem que ser mudada. Só Deus pode fazer isso. É a lei do esforço. O esforço maior não está em você mudar o outro, mas é você mudar a si mesmo. Como diz lá o corinho, a começar em mim. Quando nós começamos a pensar que os nossos problemas estão fora de nós, ou mais fora de nós do que dentro, você já está com um paradigma equivocado. Mas a partir do momento que as mudanças começam dentro de nós, de fato as coisas começam a funcionar. É a lei do esforço. Por que unidade é tão difícil? Porque exige humildade. Não existe unidade sem humildade. A terceira lei que eu quero compartilhar com você vem pelo terceiro verbo. Quando a Bíblia fala assim, deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e Deus fala assim, serão uma só carne. Serão. Então, essa terceira lei, eu chamo aqui a lei de pertencer. Porque a Bíblia está dizendo assim, que ambos, os dois, serão agora uma só carne. Isso, então, fala de uma maneira muito clara sobre um compartilhamento mútuo de todas as coisas numa perspectiva material, física mesmo. Esses serão uma só carne é algo que vai acontecer no dia do casamento mesmo. A partir do seu casamento, nada mais agora é só seu. Tudo que é do seu cônjuge passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser do seu cônjuge. Então existe agora um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Então, eu chamo isso a lei de pertencer. Pertencer. Nada mais é só seu. É muito importante a gente entender algo aqui, o porquê disso, tá? Quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria o homem, é porque ali sempre a palavra é traduzida como homem, então a gente fica um pouquinho perdido. Mas quando Deus criou o homem, a palavra é Adão. E Adão, se você traduzir Adão como homem, não está muito correto. Adão é melhor traduzido como humanidade. Deus criou a humanidade. Façamos, pois, o homem, façamos, pois, a humanidade, a nossa imagem e semelhança. Inclusive, você vê, né, assim, umas coisas que são muito misteriosas, que é difícil até da gente explicar, mas o pronome que a Bíblia usa para Deus é um pronome no plural, façamos. O termo Elohim seria o plural de Deus, que no Novo Testamento a gente chega nessa conclusão, não é uma palavra bíblica, mas todos nós percebemos que Deus é um Deus triuno. Não é quando a Bíblia fala lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus, essa palavra único é Iad no hebraico, que é uma unidade composta. O que eu quero dizer com isso? Que relacionamento está na natureza de Deus. Está na natureza dele.
Então Deus criou a humanidade, depois Deus dividiu essa humanidade em macho e fêmea, não é? Inclusive o conceito de macho, o conceito de fêmea, o conceito de casamento, tudo isso é inerente à imagem completa de Deus. Quando a Bíblia fala que deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, a palavra homem não é Adão, é Ish, homem. É aquela metade que sobrou, porque com a outra metade Deus criou a mulher. É algo muito interessante, mas o que eu quero dizer é que o casamento revela muito mais a imagem completa de Deus do que o indivíduo. Eu não estou dizendo que Deus não seja um Deus pessoal, Ele é pessoal, mas Ele se relaciona conosco numa dimensão coletiva. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus de pessoas. Você sabe que é o único Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal, é o Deus da Bíblia, não tem outro. Ele é infinito e pessoal, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o meu Deus, o seu Deus. Mas Ele também é um Deus geracional, um Deus de alianças. Então, a sua imagem é muito melhor revelada no casamento do que no indivíduo. É muito importante a gente entender isso. Então, essa lei, a lei de pertencer, serão uma só carne. Gente, o que você tem de mais particular? O que você teria aí de mais particular antes de se casar? Quando você se casa, por mais particular que isso seja, por mais privativo que isso fosse para você, agora já não é mais só seu. Você vai ter que dividir isso com o seu cônjuge. O que você tem de mais particular? Escova de dente, cartão de crédito. O que você acha que uma pessoa tem assim que é mais privativo? Tem algo mais privativo que o corpo? Tem algo mais privativo que o corpo? Quando você se casa, nem mais o seu próprio corpo é só seu, sabia? A Bíblia fala, Paulo fala, que o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao marido. Não tem esse negócio, hoje eu estou com dor de cabeça e tal, esse corpo não te pertence. Então, essa lei de pertencer é um cheque-mate de Deus nas nossas estruturas de egoísmo e independência. Sabe o que é Deus quebrar com a nossa estrutura de egoísmo, de independência? É a lei de pertencer. Eu costumo dizer assim, que quando você se casa, rapaz, Deus quebra o vaso, não é? Porque enquanto você é solteiro, já viu aquelas pessoas que moram sozinhas, você entra na casa dela, tudo no lugar certinho. Ai de alguém, se alguém mexer uma coisinha. Rapaz, depois que se casou, aí o marido, a mulher, já mexeu aqui, mexeu ali. E quando vem os filhos, se quando você casa, Deus quebra o vaso, quando vem os filhos, aí Deus pisa nos cacos. Rapaz, aí é... Você vai ter que aprender realmente a conviver, relacionar. E isso é a imagem de Deus. Relacionamento. Serão uma só carne, a lei de pertencer, serão. É interessante que a chave para você obedecer essa lei, a chave está na integridade. O que é integridade? É uma entrega sem reservas. Sem reservas. Não pode ter reservas. Porque quando você começa a colocar reservas no casamento, imagina, por exemplo, se eu chego para minha esposa e falo assim, Pantera, você não pode olhar mais meu celular. Não é que ela fica querendo olhar meu celular, mas de vez em quando fica, entendeu?
Se eu falo que ela não pode usar, ou olhar, o que isso vai gerar? Desconfiança, sim ou não? Desconfiança. Por que não? Não é? Estou dando um exemplo assim, bobo, simples, não é? Mas que pode ser até sério, não é verdade? Porque tem alguns celulares aí, rapaz, que tem cada senha que eu vou te falar, né? Quando você começa a colocar reservas, ao invés de você ter uma entrega sem reservas, você começa simplesmente, isso é meu, isso é seu, você não mexe nisso, não mexe naquilo, então você começa a gerar desconfiança. Quando você gera desconfiança, você começa a quebrar ou impedir a intimidade. A intimidade. Você consegue, de fato, ter intimidade com uma pessoa que você não confia? Honestamente, você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? É muito difícil, é complicado. Você consegue confiar numa pessoa que é parcial com você? Que não te fala toda a verdade? Que muitas vezes dissimula? Algumas vezes até te engana? Você consegue confiar? Por mais que você se esforce, você não consegue. Então, quando a gente fala sobre essa lei de pertencer, nós temos que entender essa dinâmica. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. Gente, o que produz frutos não é você ser uma pessoa cheia de regra. O que produz fruto, espiritualmente, ministerialmente falando, é a sua intimidade com Deus. É interessante que a gente pode observar essa lei de pertencer naquela oração que Jesus faz, a famosa oração sacerdotal, quando alguns teólogos dizem que foi praticamente no último dia de vida de Jesus, não é? Ele faz essa oração, João 17:10, Jesus olhando dentro dos olhos do Pai, ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Então veja bem que essa fala de Jesus, lógico que isso aqui tem uma sequência muito inteligente, muito importante, para você entender a dinâmica da aliança. Isso é uma aliança. A aliança começa com a nossa entrega, quando tudo que é nosso, nós entregamos para Deus. É aí que você libera realmente o espírito da fé, da confiança. O que é confiança? É ser fiel com. Você dificilmente vai conseguir acreditar na fidelidade de alguém quando você não é fiel, porque a nossa tendência é, muitas vezes, transferir para os outros o que nós somos. Então, quando Jesus fala, todas as minhas coisas são tuas, veja bem, Pai, tudo que eu tenho é teu, está nas tuas mãos. Quando você entrega tudo que você é, tudo que você tem, isso vai fazer com que brote no seu espírito uma fé que vai fazer com que você acredite que tudo que é de Deus também é seu. Por que muitos de nós, na prática, nós não conseguimos acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós nunca entregamos tudo que é nosso para Deus. Em qualquer área da sua vida, se você tem 100% de entrega, você vai ter 100% de revelação. Não é? É impressionante como as coisas vão fluir. Mas se você começa a estabelecer reservas, você bloqueia a sua fé. Você começa a ter problemas de consciência, que muitas vezes vão até fazer você naufragar na fé, como Paulo fala a Timóteo. Então essa é a lei
de pertencer. Serão uma só carne. Um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Tudo que é de um é do outro, tudo que é do outro é de um. E para terminar, a última lei, versículo 25, quando a Bíblia fala assim, que o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Eu chamo essa lei, a lei da nudez. A lei da nudez. Transparência. Então a Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, diante de uma verdade plena, as coisas estavam resolvidas. Não havia nenhuma crise de consciência. Se tem uma lei que tem sido terrivelmente violada nos nossos dias, hoje é essa lei da nudez. É impressionante a quantidade de pessoas que, infelizmente, têm uma vida obscura. Quando você, num casamento, começa a esconder culpas, vergonhas, traumas, pecados, quando você começa realmente a andar na obscuridade em relação a essas coisas, isso não só vai te adoecer, como isso vai adoecer o seu casamento. E vai, na verdade, impedir com que você realmente desfrute daquilo que Deus tem para você. Eu costumo dizer que o melhor detergente que tem, o melhor detergente é o sol. É você andar na luz. O melhor detergente para a alma é você andar na luz. Inclusive, isso é um princípio tão forte na Bíblia, né? Que funciona até como uma condição, realmente, para sermos purificados, limpos. Não é só uma questão aqui de sermos perdoados, tá, gente? É mais do que isso. Porque João fala assim, se, veja bem, é um artigo condicional, se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e só aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Às vezes a pessoa foi até perdoada, mas o casamento não está purificado. Muitas vezes existem ali argumentos espirituais que pesam contra a pessoa, contra o casamento dela, porque são coisas que não estão resolvidas. Às vezes a pessoa está dissimulando, está mentindo, está andando na obscuridade. Quando, por exemplo, um cônjuge comete um adultério, mesmo que o outro cônjuge nem faça ideia que isso tenha acontecido, nem faça ideia, algo se quebra no mundo espiritual, algo se quebra, a intimidade se perde, impressionante. Muitas vezes vem até um quadro de aversão sexual no casamento, tem uma contaminação ali, tem uma contaminação. E só tem uma maneira de resolver essas coisas, é com transparência, é com a verdade. É essa famosa lei da nudez. Estavam nus e não se envergonhavam. Então é muito comum, infelizmente, pessoas que elas fazem
alguns votos secretos se colocam debaixo de um fardo pesado, de um juramento. Às vezes a pessoa faz algo deplorável e ela jura para si mesmo. Ninguém nunca vai saber disso. Ela faz um pacto com as trevas. Ninguém nunca vai saber disso. Um voto secreto, uma mordaça. A pessoa coloca uma mordaça. Eu costumo dizer que a chave da libertação é isso. A nossa humilhação sempre tem que falar mais alto que a nossa reputação. Não tem jeito. Se a sua reputação falar mais alto do que a sua humilhação, puxa vida, você vai ficar atrás dessas prisões espirituais. Hoje é muito comum a gente ver pessoas literalmente aprisionadas. A pessoa precisa de tirar essas mordaças. Nós temos um exemplo clássico dessa lei da nudez, que eu, pessoalmente, eu gosto muito, que é a história de Davi. E olha que Davi, talvez um dos homens nas Escrituras Sagradas mais diligentes em buscar a face de Deus. Todavia, Davi teve aquele momento que infelizmente ele se distraiu. A Bíblia fala, nos dias que os reis saem à guerra, ele ficou no palácio, em vez de estar no campo da guerra, foi para a varanda. E da varanda começou a ver o que não devia. Filmezinho pornográfico, estrelando Betseba. E dali a gente sabe o que aconteceu, isso culminou num adultério. Aí começaram a vir as consequências, porque a Betseba engravidou. E Davi, talvez foi realmente a fase mais infeliz de Davi, porque ele começou ali a querer esconder isso. Até onde um homem pode ir na tentativa de esconder um adultério? Davi chegou a cometer um homicídio. Ele literalmente assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. O único motivo foi esse, foi esconder esse adultério. Mas ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Vou te falar, se você for guerrear contra a verdade, você vai perder e vai perder feio. Como o sol vai nascer, a verdade vai aparecer. É sempre assim. E foi o que aconteceu, e aconteceu num tribunal. Quando o próprio Davi estava magistrando, e Deus enviou lá o profeta Natã. E ali, quando ele é confrontado por Natã, publicamente, ele se humilha e fala, pequei contra Deus. Rasga as suas vestes. E quando ele rasga as suas vestes, o profeta fala com ele, não morrerás. E a partir dali começa um processo de restauração na sua vida. Eu vou te falar, Deus não tem os preconceitos que nós temos, não. Porque Deus não descartou Davi, muito pelo contrário. Principalmente porque a humilhação de Davi foi muito maior que o seu pecado. Não é o nosso pecado que nos define. Deus o restaurou. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. A minha aliança é firme com a sua casa. Deus o restaurou. Lei da nudez. Quando ele rasgou as suas vestes, quando ele se expôs publicamente. São leis. Então, eu quero deixar essas 4 leis que fazem um casamento ser funcional. Eu não sei o que você está passando, as suas dificuldades, a sua história, a história do seu casamento, não é? Porque o casamento também é uma pessoa plural, jurídica, mas é uma pessoa, não é? Todo casamento pode ser restaurado. E quando nós incorporamos essas leis no nosso estilo de vida,
lei da emancipação, lei do esforço, lei de pertencer, e a lei da transparência, da nudez. Quando nós incorporamos isso no nosso estilo de vida, gente, nós vamos experimentar um casamento poderoso. E o casamento, gente, é a base para uma família protegida. É o que legitimiza espiritualmente, é o que protege espiritualmente os nossos filhos. Por que que hoje nós temos essa síndrome da infância desprotegida? Tanta criança crescendo sem um referencial de um casamento, segundo esses conceitos que nós estamos falando. Mas Deus está levantando um povo que entende o sentido da aliança. Só terminando. Por mais, queridos, por mais que hoje aí, principalmente no mundão lá fora, né? Quando a gente pensa nessa cosmovisão progressista, humanista, o que é o progressismo? É um mundo onde Deus foi convidado a se retirar. Não queremos Deus. Deus é politicamente errado. Não fale em Deus, não fale em pecado, não fale em fé, porque isso é errado, politicamente falando. É o progressismo. Por mais que hoje, casamento, está tudo invertido, né? Tudo invertido. Homem virando mulher, mulher virando homem. Heterossexual não quer se casar, homossexual está brigando para casar, está tudo invertido. Por mais que, na lógica progressista, o casamento está sendo banalizado, descartado, jogado fora, quero te dizer que no reino de Deus, o reino de Deus caminha para uma plenitude, que é um casamento. É um casamento. A Bíblia começou com um casamento e termina com um casamento. O reino de Deus caminha para uma plenitude, que é um casamento. As bodas do Cordeiro. É um casamento. A volta de Jesus é um casamento. Por que que no céu não se casa e nem se dá em casamento? Porque você só entra se casando com Jesus. Você vai ser casado lá. É uma aliança eterna. Então o reino de Deus caminha para essa plenitude. Como é que eu posso saber se eu estou preparado ou não para a volta de Jesus? Pelo meu casamento. Se eu não posso ser fiel à minha esposa, gente, como é que eu vou estar nas bodas com o Cordeiro? É por isso que o profeta Malaquias fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como a potássea, o sabão dos lavandeiros. Quem vai suportar o dia da sua vinda? Grande e terrível dia, diz o profeta. Quem são as pessoas preparadas para a volta de Jesus? Os casados. Os que carregam aliança no coração. Não estou excluindo os solteiros não, porque tem solteiro que é muito mais fiel do que casado, tá, gente? Vocês estão me entendendo. Mas eu quero que você saiba disso. O reino de Deus caminha para uma plenitude, que é um casamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida preciosa aqui. Que a sua presença venha sobre nós. Senhor, nesses dias, que são dias trabalhosos, difíceis, onde tantas pessoas estão se corrompendo, como Paulo orou, Senhor, que possamos
realmente brilhar como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e nos levante como essa geração daqueles que buscam diligentemente a sua face, pessoas leais, fiéis. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor realmente venha abalar as coisas que são abaláveis na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, para que aquelas coisas que são eternas se concretizem, em nome de Jesus.